Olá pessoal, hoje nossa aula será sobre função do primeiro grau. Essa matéria vai da página 22 a 29. Função do primeiro grau. Chama-se função do primeiro grau a qualquer função f de R em R, dada por uma lei formada por f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais, dados de a diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque a função do primeiro grau tem que permanecer a variável x. Se a for zero, multiplicado por x, iria cancelar. Então, nós não poderíamos ter o a igual a zero. Podemos dizer que f de x é igual a y, como nós vimos na aula de relação e funções. Função do primeiro grau, o maior expoente da variável x é 1. Observe que f de x é igual a vezes x elevado a 1, mais b, ou y igual a vezes x elevado a 1 mais b. Neste caso, eu coloquei para você apresentando o expoente 1, mas nem sempre ele aparece na função. A e b são coeficientes numéricos, ou seja, são números. X é conhecido como variável livre e y é a variável dependente. Por que y é a variável dependente? Porque ela depende de x. Qualquer valor dado para x, eu encontrarei um valor para y. Vamos ver esses exemplos. Nós temos aqui a função y igual a 2x menos 1, onde o coeficiente a é o 2, porque está acompanhando o x, e o coeficiente b, o menos 1. Observe que ele não tem o elemento x. No exemplo b, nós substituímos o y por f de x, lembrando que f de x é a mesma coisa que y. F de x é igual a menos 3x mais 5, coeficiente a menos 3, coeficiente b igual a 5. Neste outro exemplo, f de x igual a x mais 4, coeficiente a vale 1 e coeficiente b igual a 4. Observe, não tem nenhum número na frente, mas nós temos o x, porque 1 vezes x é x. Mesmo não aparecendo o número 1 aqui na frente, nós sabemos que o elemento a ele vale 1. E nesse outro exemplo, y igual a menos x mais 2, coeficiente a menos 1, coeficiente b igual a 2. Mesmo caso do exemplo c, não apareceu o número, só o sinal negativo. Portanto, o coeficiente a é o menos 1. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, ela é uma reta com no mínimo 2 pontos. Sabemos que para formar uma reta é necessário no mínimo 2 pontos. Esses pontos são chamados de ordenados, x e y. Esse gráfico pode ser classificado em crescente ou decrescente, e afim ou linear. Como nós entendemos o que é crescente, decrescente, afim e linear? Vamos ver aqui. Crescente é quando o coeficiente a é positivo. Decrescente, quando o coeficiente a é negativo. Afim, coeficiente b for diferente de zero. E linear, coeficiente b for igual a zero. Vamos observar aqui nos gráficos. Observe, a positivo, com b diferente de zero. Da esquerda para a direita, os gráficos estão crescendo. E fora do ponto de origem, porque o b é diferente de zero. A negativo, o gráfico está decrescendo e observe que ele está fora do ponto de origem. A positivo, crescente, e observe que o b igual a zero, ele passa pelo ponto de origem. A negativo, decrescente, com b igual a zero, ele também está passando pelo ponto de origem. Observe que esses dois casos são afins e observe que esses dois casos são lineares. A ideia de linear é quando ele passa pelo ponto de origem. Zero da função ou raiz da função. O que é o zero da função? É o ponto onde o gráfico corta o eixo das abscissas, ou como conhecido, o eixo x. Para determinar esse ponto, devemos substituir o y por zero. Assim, portanto, encontramos o valor de x, exatamente aquele ponto onde o eixo é cortado pelo gráfico. Vamos pegar este exemplo. Y igual a 2x mais 6. Substituiremos o y por zero.
y igual a 2x mais 6. Passando o mais 6 para o outro lado para isolarmos o x. Ficaremos com 2x igual a menos 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 6 dividido por 2. X igual a menos 3. Portanto, para y igual a 0, temos x igual a menos 3. Construção de um gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro, determinamos valores para o x. No mínimo 2 valores, porque sabemos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, necessariamente, 2 pontos tem que ter esse gráfico. Segundo caso, calcular os valores de y através da lei ou da função dada para cada valor de x. Para cada valor de x, você vai determinar um valor de y, que é a nossa imagem. Terceiro caso, marcar os pares ordenados encontrados através dos cálculos no plano cartesiano. Nós vamos pegar um valor de x e encontrar o valor de y, marcando esse ponto no plano cartesiano. Quarto caso, ligar os pontos com uma reta. Se não formar uma reta, algum erro houve no cálculo. E quinto, podemos colocar as classificações do gráfico e o zero da função. Vamos olhar esse exemplo. Dada a função y igual a x menos 2, construa seu gráfico com no mínimo 5 pontos, encontre o zero da função e classifique em crescente ou decrescente e afim ou linear. Vamos calcular. Nós temos aqui a nossa função y igual a x menos 2 e nós montamos aqui uma tabelinha, determinando esses valores de x, chamado de variável livre. Se ela é livre, eu posso determinar esse valor. Escolhemos aqui o menos 4, o menos 3, o 0, 1 e o 5. Aplicando esses valores na nossa lei ou na nossa função, observe que onde tinha x, eu substituí os valores. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 3 com menos 2, menos 5. 0, menos 2, 1, menos 2, menos 1 e 5, menos 2, igual a 3. Para cada valor de x, determinamos um valor de y, nosso domínio e nossa imagem. Observe aqui que nós determinamos os 5 pontos. Ponto 1 com as coordenadas menos 4 e menos 6, x e y. Ponto 2, menos 3 e menos 5. Ponto 3, 0 e menos 2. Ponto 4, 1 e menos 1. E o ponto 5, 5 e 3. Nós encontramos aqui os 5 pontos. Agora vamos determinar o zero da função. Lembrando que o zero da função, o y é igual a 0. 0 igual a x menos 2, substituindo também na nossa lei. X igual a 2. Como eu realizei esse cálculo? O x era negativo, passei para o outro lado, positivo. Agora nós temos o A é igual a mais 1, ou seja, A positivo, crescente. Da esquerda para a direita, o nosso gráfico irá crescer. B igual a menos 2. O nosso coeficiente B é o menos 2, diferente de 0, ou seja, ela é afim, ela não passa pela origem. Vamos observar agora no plano cartesiano aquela função dada. Nós temos aqui os 5 pontos que nós encontramos e nós vamos fazer a ligação desses pontos no plano cartesiano. Menos 4 para x encontrou com menos 6 de y, ou seja, o ponto 1. Nós temos o menos 3 de x com o menos 5 do y, ou seja, nós temos o ponto 2. Nós temos o 0 do x e o menos 2 do y. Nós temos o ponto 3. Nós temos o 1 do x e o menos 1 do y. Nós temos o ponto 4. E nós temos o 5 do x com o 3 do y, que encontramos o ponto 5. Observe que gerou uma reta. Essa reta, como foi dita, ela é crescente. E observe que aqui nós temos o nosso zero da função, que é aquele valor que nós encontramos quando substituímos o y por zero, que achamos o valor de 2. Outro caso, ela não passa pela origem, ou seja, ela é afim, crescente e afim, ok?
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e que essa matéria foi sobre função do primeiro grau e o gráfico que nós podemos montar com uma função do primeiro grau. E aguardo você para o nosso próximo encontro.